Que a graça e a paz do Senhor seja derramada sobre a sua vida. Amém? Olha só. Deixa eu dar uma palavra inicial aqui para a gente começar com o conteúdo, certo? Geralmente, quando a gente que é pastor vem para um negócio desse, a gente tem logo de cara um desafio. Que desafio é esse? Quebrar nossa própria arrogância. E eu digo isso porque nós somos todos iguais, eu sou do mesmo jeito. Está entendendo? Você já vai achando que o cara não tem nada para lhe dizer. Aí é preciso o cara falar uns 20 minutos para você começar a ver que tem algo que você pode absorver. Aí você perdeu 20 minutos. Vamos fazer o seguinte, pula essa parte. Vamos pular essa parte e já vamos querer absorver alguma coisa que eu acho que vale a pena. Está entendendo? Muito do que eu vou falar aqui, eu diria que quase tudo do que eu vou falar aqui você já sabe. Certo? Só que se tem uma coisa que eu tenho aprendido na vida cristã e na condução da igreja, é que o que vale a pena a gente precisa ouvir de novo. Né? Paulo fala lá em Filipenses, alegrai-vos. Né? A mim não me importa dizer mais uma vez, alegrai-vos. Então tem coisa que a gente não pode se importar de dizer mais uma vez. Né? Então, e também não pode deixar de ouvir mais uma vez. Então, tipo assim, abra o coração e aproveita o que dá para aproveitar. Sabe, isso é bacana, isso vale a pena. Queridos, essa tarefa da gente, como bem falou o pastor Elias, é uma tarefa sobrenatural. Está entendendo? Não é um negócio normal. Porque preste atenção, quando você está lá pregando, né? Tem aquele pessoal que está sentado ali, não está nem um pouco interessado no que você pensa. Mas nem um pouco interessado no que você pensa, no que você acha, quais são suas ideias. Você acha, para pensar, você acha que o cara se daria o trabalho de num domingo, ao invés de estar descansando, tomar um banho, trocar de roupa, ajeitar menino, lidar com choro de menino. Quem tem menino pequeno, na hora de sair, o menino quer fazer cocô, aí volta, né? Você acha que o cara ia passar por tudo isso para ouvir você? Não vai. Ele passa porque ele acredita que Deus vai falar através de você. Ou seja, vamos fazer uma revisão de hermenêutica e exegese, tá? Basicamente vai ser isso, certo? Uma revisão, lógico, bem en passant, porque a gente só vai ter 3 horas. Então não vai ter como ser exaustivo. Mas uma revisão bacana, para a gente lembrar de algumas coisas, só isso, tá? Só que, para a gente falar sobre como trabalhar com o texto, sobre como aplicar um método exegético ao texto, primeiro a gente precisa se perguntar sobre o que a gente crê sobre o texto. A hermenêutica é filha da bibliologia. A sua bibliologia é que vai ditar a sua hermenêutica. Dependendo de como você crê sobre a Bíblia, a abordagem que você vai dar ao texto vai ser diferente. Então, preste atenção. Esse autor e pregador e professor, etc., ele, com a sua fala, ele quer desconstruir a ideia que exista o caminho correto e desvios desse caminho. Que exista o pensamento que se mantém fiel e os pensamentos que se afastaram desse pensamento que se mantém fiel. A palavra ortodoxia, né? Ela é uma palavra muito bacana, porque essa em grego ortos significa reto, tá? Quando você vai tratar os seus ossos que são retos, você vai para o ortopedista, né? Então ortos significa reto. E doxia vem do verbo doquel, que é pensar, supor, imaginar. Então o que acontece? Ortodoxo é um pensamento que se mantém reto, se mantém na linha. A pergunta é, existe um ponto de partida do qual nós possamos nos manter retos ou fazermos uma curva a partir dele? Existe um pensamento original sobre a Bíblia
que a gente olhe para aquele e diga, ou eu sigo esse pensamento, ou eu desenvolvo outro pensamento. Está entendendo? E a resposta, sim. Existe, que é o quê? O pensamento que a própria Bíblia tem sobre si mesma. Os próprios autores da Escritura têm. Será que eles entendem que aquilo ali é realmente um texto sagrado, autoritativo, vindo direto de Deus? Será que eles sabiam disso? E a resposta que eu vou dar é sim. Começando pelo Antigo Testamento. Vamos fazer assim, tá? Fica mudando aí, filho, porque a gente não pode perder tempo não, que é muita coisa para pouco tempo. Eu já acho que não vai dar para falar tudo que eu trouxe. Então, olha só. A percepção que os autores do Antigo Testamento... Olha, esses slides vão estar disponíveis, tá? Vamos dar todos esses slides aí. Certo? Aí, de repente, o Chico vê... Na verdade, a gente pode até no intervalo, Chico, já transformar em PDF aí no computador e já mandar no grupo da ordem. Que acho que aqui está todo mundo no grupo da ordem, né? Não? Mas aí alguém que esteja no grupo da ordem, que é seu amigo, passa para você. Tá? Então, de repente, que aí vai lhe ajudar. Então, o que acontece? A percepção que os autores do Antigo Testamento têm sobre o que eles estão escrevendo, eu acho que pode ser resumida nessa expressão dos profetas. Veio a minha palavra do Senhor dizendo. Então perceba que o profeta tinha plena convicção que o que ele dizia não era fruto da sua opinião pessoal. Ele não achava que ele estava ali como um leitor da realidade, muito capaz, com a capacidade intelectual elevada, compreendendo a história, analisando, propondo hipóteses, etc. Não. Ele tinha plena convicção que a palavra que ele escrevia veio direto do Senhor. Veio a minha palavra do Senhor dizendo. Você volta para cá. Você vê aqui, por exemplo, nessa profecia de Ezequiel, ele diz, porém o meu espírito em vocês, tal. Aí quando ele termina, olha o que é que ele diz? Palavra do Senhor. Ou seja, quem está falando não sou eu, meu filho. Palavra do Senhor. Será que esse era um entendimento só dos profetas? Me parece que não. Moisés, por exemplo. Chega lá, próximo slide, por favor. Né? Moisés, por exemplo. Chega lá no período de Deuteronômio, né? Recapitulando rapidinho, Êxodo do Egito ao Sinai. Levítico parado no pé do Sinai. Números do Sinai até as margens do Jordão. Deuteronômio parado às margens do Jordão. Ou seja, a jornada tinha chegado ao fim. A gente se lembra que daquela geração que se comprometeu no pacto sinaítico, só tem 2 que estão vivos fora Moisés. Quem são? Josué e Calebe. O resto da galera já tinha tudo ido para o Beleléu. Lógico, tinha ali quem era criança na época, só que criança não se compromete com pacto. Na mentalidade hebraica, é o adulto que se compromete com o pacto. Então, é o pai de família. Então, mas da geração que se comprometeu no pacto sinaítico, não tem mais ninguém vivo. Então, resultado, como é que esse povo ia entrar na terra se aquele povo ali, pouquíssimo sabia do que se tratava o pacto? Por isso que Deuteronômio vai repetir um monte de coisa. Por isso que os 10 mandamentos que estão em Êxodo 20 estão em Deuteronômio 5. Por isso que ele vai repetir uma série de coisas, inclusive lembrar da história. Vocês lembram que a gente passou por isso, passou por aquilo, fez isso, etc. Tá? Aí nesse momento, olha o que é que Moisés diz. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor.
Então, o resumo do resumo do resumo, Moisés está dizendo o seguinte: você sabe por que Deus fez vocês passar por tudo isso? Passar fome, depois depender do pão que cai do céu. O objetivo de Deus era somente um: que vocês aprendessem que vocês não viveriam só de pão. Vocês precisavam se alimentar da palavra que procede da boca do Senhor. Só que a pergunta que a gente faz é: qual é essa palavra que procede da boca do Senhor? No contexto aí. Os mandamentos. Só que quem escreveu esses mandamentos? Pois é, do dedo de Deus é os 10 mandamentos, né? O resto Deus vai ditando, mas quem escreve é quem? Moisés. Então, cara, Moisés está falando da sua obra, do que ele escreveu. Mas ele se refere ao que ele escreveu como o quê? A palavra que procede da boca do Senhor. Então, queridos, prestem atenção: Moisés, Ezequiel, Isaías, os autores do Antigo Testamento, eles têm essa compreensão. Está entendendo? Você vê, por exemplo, quando Josué termina o seu livro, que na verdade quem termina o seu livro na forma final não pode ser o próprio Josué, porque ele narra a própria morte, aí seria só se ele viesse numa mesa branca, né? Então, mas aí, quando o livro de Josué assume sua forma final, está entendendo? O texto vai dizer que ele vai ser anexado à lei. Vai ser anexado junto com o Pentateuco. Então, na verdade, depois de Josué, já a partir do período dos juízes, não se tinha mais um Pentateuco, era um hexateuco. Eram 6 livros. E perceba, o livro que foi produzido, se há a compreensão de que ele continua sendo palavra que sai da boca do Senhor. Então essa é a questão. Os autores do Antigo Testamento sabiam, isso é Deus falando. Aí a gente vai para o Novo Testamento. Como os autores do Novo Testamento viam o Antigo Testamento? Aí você vê esse texto de... Não dá certo não, meu filho. Passa aí, por favor. Você vê esse texto de Hebreus, né? O autor de Hebreus... eu nem quero mais receber. Fica aí, porque senão dá ruim. Sim, sim. Então, olha só. Olha esse texto de Hebreus, presta atenção. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo de provação. E fala. Eu não sei se você se lembra, mas esse texto é uma citação da Septuaginta, palavra por palavra, do Salmo 95, do 7 ao 11. O cara está simplesmente copiando o Salmo, segundo a versão da Septuaginta, nesse momento aqui. Tá? Só que aí o que é que acontece? Quando ele cita esse texto, ele diz: assim como disse o Espírito Santo no passado. É isso que está escrito aí? Assim como diz, no tempo presente. Então perceba que o autor de Hebreus entende que o Antigo Testamento não foi palavra que saiu da boca do Senhor somente para aquela geração. Aquele mesmo texto, aquelas mesmas ideias, aquele mesmo pensamento, aquelas mesmas palavras, o Espírito Santo estava falando no tempo do Novo Testamento. O Espírito Santo continua falando pelas mesmas palavras. Estão entendendo? Então, os autores do Antigo Testamento entendiam: estamos registrando a voz de Deus. Os autores do Novo Testamento olhavam para o Antigo e entendiam: isso aqui continua sendo a voz de Deus. Mas aí vem a pergunta: quando os apóstolos estavam escrevendo, eles achavam que o texto deles também era igualmente voz de Deus?
Queridos, próximo. 2 Pedro, texto clássico, né? Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu, tal. Aí ele vai dizer, no antepenúltima linha, né? As quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com o quê? As demais escrituras. Essa expressão escrituras é uma expressão que no Novo Testamento, a priori se referia a quê? O que eram as escrituras? O Antigo Testamento. Aí Pedro se refere ao corpus paulino como sendo escrituras tanto quanto o Antigo Testamento. As demais escrituras. Perceba que o mesmo pensamento de colocar Josué junto com o Pentateuco para virar um hexateuco é o pensamento de Pedro em relação às cartas de Paulo. Está se produzindo mais, mas é escritura. Consequentemente, é de Deus, é sobrenatural. Próximo, por favor. Esse aqui é sensacional, né? Texto de Paulo agora, 1 Timóteo 5,18. Aí Paulo diz assim, pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal e o trabalhador merece o seu salário. Então ele está fazendo duas citações da Escritura. A primeira citação é de Deuteronômio 25,4. Só que essa expressão, o trabalhador merece o seu salário, não tem no Antigo Testamento. Onde é que tem isso? Em Lucas capítulo 10, verso 7. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Então, Paulo, presta atenção, Paulo, um cara que foi fariseu, mestre, um cara que tinha um zelo surreal com o Antigo Testamento, se refere a Lucas junto com Deuteronômio, amigo, como sendo a mesma coisa. A Escritura diz em Deuteronômio e em Lucas. Então perceba, Pedro entendia que o que Paulo escrevia era Escritura. Paulo entendia que o que Lucas escreveu é Escritura. Está entendendo? Só que a pergunta é, eles até tinham essa visão, um em relação aos livros dos outros. Mas será que eles também tinham essa visão em relação ao que eles mesmos escreviam? Próximo. 1 Coríntios 14, 37. Olha o que Paulo diz. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Misericórdia. Né? Então ele tinha plena convicção. Eu estou escrevendo não somente algo para vocês lerem, avaliarem o que é que vocês acham. Não, é mandamento do Senhor. Está vindo do céu. Apocalipse, essa outra passagem, né, que essa aí, João chuta o balde, né? João chuta o pau da barraca e diz, ó, se alguém tirar um pedaço disso aqui, seu nome vai ser tirado do livro da vida. É uma loucura. Então, havia dúvida para João que o que ele estava escrevendo vinha direto de Deus? Havia dúvida para Paulo que o que ele estava escrevendo vinha direto de Deus? Está entendendo? Havia dúvida para os apóstolos que o que os outros estavam escrevendo vinham direto de Deus? Não. Aí nós temos, então, o pensamento inicial, do qual ou eu sou ortodoxo, ou eu sou heterodoxo. Ou eu me mantenho reto com esse pensamento, ou eu me afasto desse pensamento. Estão acompanhando aqui comigo? Estão acompanhando a ideia? Então preste atenção. E qual é esse pensamento? O pensamento é, os autores entendem, a Bíblia, a Escritura é a palavra de Deus, é Deus falando. Como Paulo falou aqui, em 2 Timóteo, próximo, por favor. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E vocês se lembram disso, é só lembrete. Inspirado por Deus aqui tem o sentido de soprado por Deus, dando a ideia que Deus é o pulmão de onde veio, de onde se originou aquele vento, de onde se originou aquilo. Então Deus é a origem da Escritura. E aí, eu não sei se você já viu algum autor dizendo que quando Paulo está escrevendo isso, ele está se referindo ao Antigo Testamento, porque ele está usando a palavra Escritura. De jeito nenhum. Se numa carta anterior ele chamou Lucas de Escritura,
Por que quando ele fala toda a Escritura, ele vai estar pensando só no Antigo Testamento? Quando ele fala posteriormente. Estão entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Então a lógica aqui qual é? A lógica é que toda a Escritura é a palavra de Deus. É Deus falando. Tem um elemento sobrenatural e poderoso ali. É Deus. Tá? Esse é o pensamento inicial. Seguindo em frente. Né? Aí você vê... Aliás, perdão. Aí para a gente fazer um contraste aqui, tá? Texto de 2º livro de Macabeus, conforme a versão da Bíblia Ave Maria, tá? Aí o autor de 2º Macabeus, no final, ele vai e diz assim: finalizarei aqui minha narração. Se ela está feliz e concebida e ordenada, era este o meu desejo. Se ela está imperfeita e medíocre, é que não pude fazer melhor. Percebe como destoa completamente? Se os autores bíblicos tinham certeza, isso aqui é de Deus, obedeça, creia e obedeça. O cara escreve um negócio e diz isso, mas ele está certo em dizer, porque ele sabe que não está fazendo escritura, gente. Quem disse que ele fez escritura foi o Concílio de Trento, muito tempo depois. Ele sabe que não está produzindo escritura. Está entendendo? Então essa é a questão. Percebe a diferença básica, né? Aí vamos lá. Tem um pensamento inicial. A pergunta é: há uma ortodoxia que manteve esse pensamento? Como foi? Quais foram os caminhos que vieram depois? Vamos tentar não demorar muito, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter cuidado para não correr demais, para a gente ficar conectado. Tá? Então vamos lá, a grande maioria dos pais da igreja mantiveram a perspectiva dos apóstolos, reconhecendo tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento como palavra inspirada e infalível de Deus. Por exemplo, Justino Mártir, ele vai declarar: a voz de Deus falou novamente por meio dos apóstolos de Cristo e tinha sido declarada por meio dos profetas. Então percebe que Justino Mártir se mantém ortodoxo. Mantém-se reto, com a mesma ideia que os autores bíblicos tinham. Próximo. Irineu, as escrituras são perfeitas, porque foram faladas por Deus e seu Espírito. Mantém-se reto. Agostinho, não se pode dizer, isso aí no contexto é em relação à escritura, tá? Não se pode dizer, o autor deste livro não sustentou a verdade. Você não pode dizer isso sobre a Bíblia, né? Mas, ou a cópia do livro foi defeituosa, ou o intérprete errou, ou você não entendeu direito. Então, Agostinho está dizendo o seguinte: se você achar um erro na Bíblia, tem 3 hipóteses. Ou a cópia do livro foi defeituosa, ou o intérprete errou, ou você não entendeu direito. Um dos 3. Então, perceba, isso é um pensamento ortodoxo. Isso quer dizer que todos eles interpretaram a Bíblia exatamente do mesmo jeito? Não. Porque está se construindo ainda uma ideia acerca de como se faz uma exegese, uma hermenêutica. Então, Agostinho, por exemplo, e aí vocês sabem disso, né? Que terminou criando-se as 3 escolas interpretativas: a escola de Alexandria, que tinha uma pegada mais alegórica; a escola de Antioquia, que tinha uma pegada extremamente literal; e a escola ocidental, que é a escola de Agostinho, que tenta fazer uma mescla dos dois. Então, resultado, Agostinho é bem literal em alguns textos, mas, por exemplo, ele pega os Salmos e dá umas viajadas insanas. Eu não sei se você já teve o privilégio de ler o comentário de Salmos de Agostinho, mas é um negócio pitoresco. Está entendendo? Mas, enfim, embora o cara interprete um pouco diferente, mas, no geral, a perspectiva é essa. Aí, o que é que acontece? Um sujeito chamado Constantino resolve fazer do cristianismo religião oficial do império. E aí começa-se a haver uma série de modificações. E qual é o pensamento católico romano sobre isso? Vai lá. Na Idade Média, a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus continua sendo a base da fé cristã. No entanto,
pouco a pouco, o conceito de palavra de Deus passa a ser utilizado também para outros objetos de fé. Presta atenção. O catolicismo continua crendo. A Bíblia é palavra de Deus. Mas não é somente a Bíblia que é isso. Porque qual é o pensamento? Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito bacana quando a gente vai conversar e tentar ajudar um católico. Tá? Qual é o pensamento básico da doutrina católico-romana? É o seguinte: a Bíblia foi produzida pela igreja. E quando eles falam igreja, entenda o clero, né? A Bíblia foi produzida pela igreja. Pedro, Papa, Paulo, apóstolo, santo, né? Etc, etc. Se a Bíblia foi produzida pela igreja, a igreja é maior do que a Bíblia. Esse é o pensamento básico. Consequentemente, se a igreja disser outras coisas que estão na Bíblia, terão o mesmo pé de autoridade que a Bíblia tem. Por quê? Porque foi a igreja quem produziu a Bíblia. Então, resultado, com isso, eles vão dizer que a palavra de Deus se manifesta de 3 formas: a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, que são as decisões dos concílios, dos papas, as encíclicas, etc., e o Sagrado Magistério, que é o ensino dos santos teólogos, Tomás de Aquino, Agostinho, etc. Tá? Então, resultado, com isso a gente tem agora uma coisa nova. Que coisa nova é essa? A Bíblia, para os apóstolos, a Bíblia é a palavra de Deus. A partir desse momento, a Bíblia também é a palavra de Deus. Mas não é a única. Certo? Aí, veja bem, depois disso vem a reforma. E a reforma restaura o solo escritura, né? Calvino nas Institutas, e ele está combatendo exatamente essa ideia, que é a igreja que produz a Bíblia, então a igreja é maior do que a Bíblia. Aí nas Institutas, Calvino vai dizer o seguinte: depende, portanto, da determinação da igreja, dizem, né? Ou seja, depende da determinação da igreja, dizem, não só que se deve reverência à Escritura, como também quais livros devam ser arrolados em seu cânon. Ou seja, a igreja dizia, só se deve reverência à Escritura e dizer quais livros devem ser arrolados no cânon por causa da igreja. Deve-se à igreja. A igreja que determinou os livros, a igreja que deu autoridade aos livros. Tá? Aí ele continua dizendo, mas pauradores desse gênero se refutam sobejamente com apenas uma palavra do apóstolo. Categoriza ele que a igreja se sustém no fundamento dos profetas e dos apóstolos. Se o fundamento da igreja é a doutrina profética e apostólica, é necessário que essa doutrina tenha sua inteira infalibilidade antes que a igreja começasse a existir. Estão entendendo o argumento de Calvino? Um argumento simples, mas genial. O que é que Calvino está dizendo? Vem cá, como é que vocês dizem que é a igreja que dá autoridade à Bíblia? Se Paulo diz que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, ou seja, sobre a doutrina apostólica e profética. Se a igreja é edificada sobre a Bíblia, como é que a igreja que tem autoridade sobre a Bíblia diz o que é Bíblia e o que não é, o que é palavra de Deus e o que não é? Então, com isso, se restaura na reforma essa ideia. Não é a igreja que é maior do que a Bíblia. É a Bíblia que é maior do que a igreja. E a igreja se submete, se sujeita a ela como única palavra de Deus. Mas aí, a partir do Concílio de Trento, o catolicismo romano adota oficialmente a tríplice autoridade. Porque ficou nessa, né? A reforma bateu no negócio, aí os católicos reagiram com a contra-reforma no Concílio de Trento. E aí, olha o que Bento XVI, o Papa antigo, né, o único que renunciou na história, diz: se a exegese pretende ser também teologia, deve reconhecer que, sem a fé da igreja, a Bíblia permanece como um livro selado. A tradição não fecha o acesso à Escritura, e sim o abre. Então, preste atenção, a Bíblia só se abre para você pela fé da igreja, pela tradição. Então você não pode interpretar uma coisa contra a tradição, contra a fé da igreja, não faz sentido.
Está entendendo? A interpretação só é válida se estiver de acordo com a fé da igreja, de acordo com a tradição. E aí, resultado, resumindo até agora, né? Para o Antigo Testamento e para os apóstolos, a Bíblia toda é a palavra de Deus e única palavra de Deus. Aí isso se mantém por um período nos pais da igreja, depois se introduzem outros objetos de fé, como palavra de Deus, tá? Mas aí vem o iluminismo. E quando o iluminismo chega para chutar o balde nesse negócio, né? Então, o iluminismo rompe com os princípios básicos da mentalidade cristã. Em primeiro lugar, a revelação dá lugar ao racionalismo empirista. O movimento da verdade não é mais de cima para baixo, mas de baixo para cima. Então, o que é que acontece? O iluminismo vai dizer: não existe absolutamente nada revelado por Deus nenhum. Não existe isso. O homem é a medida de todas as coisas. É o homem quem tem a capacidade de chegar à verdade por sua própria razão. O cogito, né? Cogito ergo sum, né? O penso logo existo. Então, só há existência a partir do pensamento humano. Então, essa é a lógica. Há a rejeição a autoridades e tradições. Tudo que alguém disser, olha, tem que ser assim, já era, está rejeitado. Porque o iluminismo vem para isso. A dúvida, ao invés do dogma, é o ponto de partida da descoberta da verdade. Então, tudo começa com a dúvida, você tem que duvidar. E aí, isso é o contrário, né? Porque no cristianismo, tudo começa com a fé. Primeiro você crê, depois entende, né? Primeiro você crê. Essa é a ideia. Se não partir da fé, não tem nada. E eles é exatamente o oposto, tem que partir da dúvida. E aí, vem o positivismo, que é o quê? Aquela tendência, a partir da Revolução Industrial, de acreditar que por meio da ciência, por meio do que o ser humano se tornou capaz de inventar, a paz, a justiça, a alegria, a felicidade e a perfeição serão alcançadas no mundo. Essa é a mentalidade moderna, tá? Isso é o chamado modernismo. Só que aí, próximo slide, por favor. Como era a religião desse pessoal? Porque o mais engraçado é que esse pessoal era tudo cristão. Né? Esse pessoal era tudo cristão. Está entendendo? E aí, resultado, onde é que Deus cabe nesse negócio? Uma vez que eu peguei a Escritura como autoridade, não existe autoridade, não existe revelação. A igreja, muito pior. E agora? Eu tenho que arrumar um jeito de ter uma religião que siga o princípio da gente. Qual é o princípio da gente? É a mente humana, é a razão que descobre a verdade. E aí, como é que se tem religião? Com a inteligência humana, a capacidade humana de descobrir a verdade. Aí a religião que esse pessoal traz para o mundo é aquilo que a gente chama de deísmo, que é totalmente diferente do teísmo, tá? Então, o deísmo, qual é a ideia do deísmo? Existe um Deus que criou o mundo e o deixou à mercê das suas leis naturais. Está entendendo? Ou seja, Deus existe. Quem criou o mundo foi Deus. Mas o que foi que ele fez? Fez o projeto, deu corda e deixou a máquina funcionando. E por que eles pensam assim? Porque, preste atenção, Deus é um negócio muito misterioso. E como a única maneira de eu descobrir a verdade é por meio da mente humana, está entendendo? Eu sei que a mente humana não vai chegar nesse mistério tão profundo assim. Então, Deus é inatingível. Deus está bem longe. E aí, verdades religiosas podem ser alcançadas da mesma maneira das verdades científicas. Teologia é fruto da observação da criação. É aí que surge, né, os chamados argumentos racionais da existência de Deus. Né? Nós estamos ali com Duns Scott, nós estamos aí com Tomás de Aquino, né? Com um pessoal que começa a desenvolver argumentos racionais, o argumento cosmológico, o argumento ontológico, né? Aquilo que a gente estuda lá em teologia sistemática. E aí, resultado, uma vez que Deus é observável por meio da razão, não há nenhum sentido na existência de uma escritura sagrada, milagres contradizem a lógica das leis estabelecidas pelo Criador. Ponto final. Ou seja, o iluminismo deixa claro uma coisa: não existe escritura sagrada, não tem Bíblia. A Bíblia não serve para absolutamente nada. Como é que se faz religião? Com a razão. Como é que eu faço religião com a razão? Eu olho a natureza, olho a perfeição, vejo o que de Deus pode se ver ali e fica nisso mesmo. Está entendendo?
Só que aí chega o século XIX, tá? E no século XIX, o pessoal quer encontrar um lugar para a escritura de novo. O século XIX traz aquilo que nós... Aliás, espera aí, desculpa. Antes do século... A raiz do pensamento do século XIX está aí. Presta atenção. Surgem dois caras, tá? Que trazem ideias e a gente precisa se ligar nisso demais. Por quê? Porque o pensamento do primeiro vai ser a base do século XIX e o pensamento do segundo vai ser a base do século XX. Tá certo? Olha só. Immanuel Kant rejeita a revelação, mas duvida da capacidade da mente humana em conhecer realidades transcendentes. Portanto, a religião não é uma questão de doutrinas, mas exclusivamente relativa à moralidade. O que acontece? Kant ele vai dizer o seguinte, a religião é por meio da razão. Mas, cara, por meio da razão ninguém chega em nada de Deus. Onisciente, trindade, não esquece isso. Onipresença, não, para com isso. Então, para que vai servir a religião? A religião vai servir para regulamentar a vida humana, para fazer o bem. E aí vem a máxima de Kant, né? O imperativo categórico, né? Então, haja de acordo como se você quisesse que o que você faz se torne uma lei universal. Só faça o que você entende que todo mundo deveria fazer em todo lugar. E a religião passa a ser basicamente uma questão de o que eu vou fazer. Não é uma questão de relacionamento com Deus, não é uma questão de conhecer a Deus, é uma questão de relações humanas, de fazer algo pelo outro. Ponto. Tá? Mas aí, paralelo a ele, vem Schleiermacher. E aí esse cara, gente, é uma viagem. Porque como é que dois caras contemporâneos conseguem tomar caminhos tão diferentes, né? Schleiermacher, ele vai dizer assim, a ideia dele qual é? Ele também rejeita a revelação, mas ao invés de definir religião como moralidade, ele define religião como experiência transcendente. Está entendendo? E aí você já está vendo a raiz de pentecostalismo, né? Então, para ele, a essência da religião é o sentimento religioso. A teologia é a reflexão humana da experiência humana de Deus. Estão entendendo? Perceba, todos os dois desistem de um Deus lá em cima. Porque não é por meio da razão? Por meio da razão não chega até lá. Né? Não tem escritura para aquele Deus que está lá em cima chegar até embaixo. Então, resultado, eu desisto do Deus lá de cima. Então, vamos viver somente o que se pode viver de Deus aqui embaixo. Para Kant, você vive como? Fazendo algo. Para Schleiermacher, você vive como? Sentindo algo. E aí temos duas bases, tá? Aí vem o século XIX. O século XIX vai ser herdeiro do pensamento kantiano, a chamada teologia liberal. E preste atenção, deixa eu aqui dar uma dica para você. Hoje em dia, todo mundo que pensa diferente a gente chama de liberal, né? Mas isso é um erro. Liberalismo teológico é um pensamento específico, tá? Que surge no século XIX. Nem todo mundo que fala besteira hoje é liberal. Às vezes a linha do cara é outra. Tá certo? Mas, enfim, a teologia liberal tenta encontrar um lugar para a Bíblia sob a ótica do racionalismo iluminista e da religião moral de Kant. A Bíblia é vista como fruto de uma construção histórica de um povo antigo, limitado em conhecimento e cheio de superstições e preconceitos. Todavia, por meio da crítica histórica, ainda dá para se encontrar princípios eternos. Então, presta atenção. Qual é a ideia do teólogo liberal? Pera lá. O iluminismo rejeitou a Bíblia por completo. Está errado. A Bíblia tem alguma coisa boa. Dá para encontrar uma coisa boa na Bíblia. Para os liberais, queridos, a Bíblia era como uma espiga de milho. Você consegue chegar no grão. Aí você faz o seguinte, tira a palha, tira o sabugo. A tarefa da crítica histórica, basicamente, é essa. Deixa eu ver o que é superstição, deixa eu ver o que é preconceito, limitação de compreensão da realidade. E aí eu vou tirando essas coisas até achar uma mensagem que é válida. Entendeu? Por isso que a Bíblia contém a palavra de Deus. Porque existe uma mensagem válida ali. Mas para eu garimpar e descobrir, eu tenho que tirar o que não é válido. Então essa basicamente é a ideia da teologia liberal. Aí, resultado.
Qual é essa mensagem válida? Os teólogos vão divergir. Então, no próximo, 3 caras muito importantes aqui na teologia liberal do século XIX. Albrecht Ritschl, ele vai dizer, olha, essa mensagem é o reino de Deus. Lembra que a ideia é uma ideia kantiana, tá? Ou seja, reino de Deus aqui e agora. Não esse negócio de reino escatológico, Jesus descer do céu, esquece isso. O pensamento é, religião é o que você faz pelo próximo. Vida após a morte, não, isso é transcendente. Isso está totalmente fora de cogitação. A ideia é reino de Deus aqui e agora. Então, vamos ver como o reino de Deus chega agora. A religião é para isso e a teologia liberal vai se dedicar a isso. Está entendendo? Aí vem o Harnack. Para Harnack, a mensagem é o mandamento de amar. Pronto. É o princípio eterno da Bíblia, amar. Aí, queridos, resultado. Um resumo da modernidade. Próximo, por favor. Sim, um outro cara, esse eu dei o nome, tá? Esse eu dei o nome, é o Ricardo Gondim. Porque não é batista, né? Então... Não é nosso, né? Não é batista, eu dei o nome. Presta atenção, no final dos slides tem todas as referências bibliográficas, tá? Então você vai receber o slide com todas as referências bibliográficas, tá lá. Certo? Então olha só, o Ricardo Gondim, no seu site pessoal, tá? Em 2020, escreveu um artigo chamado Deus não está no controle. E aí, olha o que é que ele diz nesse artigo aqui, presta atenção. Se Deus controla a história, o sentido de tais mortes jamais o desculparia por querer ou simplesmente assistir que aconteçam. Ele tinha levantado a questão de quê? Pessoas que morrem assassinadas, deslizamento de morros que caem em cima de pessoas, né? Aquela velha história do problema do mal, né? E como é que ele resolve o problema do mal? Assassinando a onipotência, né? E aí, veja só, se Deus controla a história, então ele é culpado. A culpa é dele. Aí ele continua dizendo, questionar, portanto, a ideia de onipotência não ameaça a espiritualidade e não corrói a sensibilidade de degustar o divino. Né? Deus agora virou um prato, né? De degustar o divino. As ideias gregas do zone, onipotência, onipresença, onisciência, estão cobertas, faltou o S, desculpa, estão cobertas de cal nos campos de concentração, enquanto desmoronam na encosta dos morros das favelas, açoitados pela chuva. Isso, queridos, é tipicamente um pensamento liberal, tá? Onipotência está num campo para além da lógica, porque eu não posso aceitar um Deus que pode impedir um morro de desmoronar e não faz isso. Por que eu não posso aceitar? Porque só pode existir um Deus dentro daquilo que eu aceito. Você percebe? Deus, não existe um Deus no andar de cima. Se existe algum Deus, é somente esse Deus no andar de baixo. E pensando num Deus do andar de baixo, não um Deus que me criou a sua imagem e semelhança, mas um Deus que eu criei a minha imagem e semelhança. Pensando num Deus do andar de baixo, não dá, bicho. Não dá para aceitar. Então pronto, não existe onipotência. Não existe onisciência. Está resolvido o meu problema. Estão entendendo? Isso é tipicamente um pensamento liberal. Aí, ó, no mesmo texto ele vai e diz assim, se Deus morreu numa cruz, sabemos que o mal radical será sempre possível. Sem as muletas da teologia da soberania, sabemos também que Deus precisa de nós e por isso precisamos agir melhor. Não devemos esperar pelo socorro divino, pelo contrário, Deus espera por nós. Mas, queridos, presta atenção. Presta atenção, queridos. Se a gente olhar para isso aí, a gente vai perceber que não é esse Deus que espera por nós, não é um Deus conforme a gente compreende na Escritura. Para ele, esse Deus simplesmente não existe.
O único Deus que existe é um Deus do andar de baixo. Então onde é que está Deus quando eu alimento um pobre? O único Deus que existe é esse. Onde é que está Deus quando a igreja vai lá e faz um projeto? E gera empregos. Onde é que está Deus quando Lula ganha para presidente? E aí, presta atenção, gente. Não estou aqui defendendo ou atacando. Eu estou apenas trabalhando no pensamento. Esse cara abertamente defendeu o Lula. Independente disso, presta atenção. Se você votou em Lula, não tem nada de errado com você não, tá certo? Tem nada de errado com você não. Não é isso que eu estou fazendo. Não é isso que eu estou fazendo, certo? O que eu estou aqui apenas é analisando um fato. Esse pessoal todo apoia o PT. Pronto. Você não tem que ser liberal porque você apoia o PT. Você não tem que ter esse rótulo. Não tem, não é isso. Estão entendendo, gente? Não mistura as coisas, não. Vamos ser maduro, vamos ser adulto, tá? Não mistura as coisas, não. Então, o que é que acontece? Então, se Lula ganha e amplia o Bolsa Família, etc e tal, então, para eles, esse é o Deus que existe. Não é que Lula é Deus. É porque o ato de fazer o bem é o único Deus ao qual a gente pode conhecer. Eu li alguns artigos dele. Para você, como exercício de análise, é interessante. Eu li alguns artigos dele. E um outro artigo, ele fala que você orar pedindo um milagre, pedindo uma cura, é idolatria. É. Porque o que acontece? Não existe esse Deus para cima para fazer o sobrenatural. O Deus que existe é só esse aqui mesmo. Estão me entendendo, gente? Isso é o cerne do pensamento liberal. Esse aí você pode chamar de liberal porque é mesmo. Pois não, pastor Adilson. Aí a gente já entra num campo ainda maior. Porque vai depender muito do filtro ideológico, né? O filtro ideológico influencia muito a teologia. Então, o pastor Adilson falou o seguinte, só para vocês que estão atrás entenderem. Ele disse, Deus não está apenas nesses atos de bondade, mas também na inclusão do gay, da lésbica, do transexual, etc. e tal. A gente não vai entrar nessa discussão aqui, porque não há tempo, está entendendo? Mas, de fato, por quê? Se eu penso que a Escritura é uma construção histórica, é uma espiga de milho para eu pegar o grão, então, quando se manda matar homossexual na lei, isso é palha. Quando Paulo diz em Romanos que é torpeza um homem se deitar com outro homem, isso é o sabugo do milho. Ficou feio, hein? Misericórdia. Volta. Olha a maldade do coração desses caras. Misericórdia. Irmãos. Misericórdia. Presta atenção. E o Espírito Santo já saiu da cidade. O Espírito já dobrou a esquina ali. Vamos voltar. Vamos voltar. Você percebe? Não, cara, essa parte não. Isso é a palha. Então o cara vai, vamos encontrar o grão. E o grão qual é? É o amor, a compaixão, o acolhimento. Estão entendendo? Então isso é um pensamento tipicamente liberal. Resumindo, calma que ainda tem mais. Resumindo, pensamento reformado, que é o pensamento que reflete o pensamento apostólico. Vocês concordam comigo? Não. Né? Que é o pensamento, quando eu estou falando reformado, estou falando presbiteriano não, tá? Quando eu estou falando reformado, eu estou falando dos ideais da reforma, que também são nossos. Amém? Também são nossos, por favor. Pensamento reformado, a Bíblia é a palavra de Deus. Pensamento católico romano, a Bíblia também é a palavra de Deus. Pensamento liberal, a Bíblia contém a palavra de Deus. Eu uso a crítica histórica para tirar o que não é, para achar um princípio eterno ali. Certo? Mas aí, queridos, passa para o próximo, por favor. Mas aí, veja bem, fazendo um resumo da mentalidade moderna, até século XIX ali, né?
Fé na razão. O homem é plenamente capaz de chegar à verdade por si mesmo. Certo? Positivismo. As ciências e a filosofia vão melhorar o mundo. Antropocentrismo. O homem e suas necessidades são o foco tanto das ciências quanto da religião. Tá? Não existe revelação sobrenatural. Então o texto bíblico deve ser julgado pelo intérprete para poder achar o grão. Para poder achar o grão do milho. Certo? O evangelho social vai estabelecer a paz e justiça no mundo. É assim que está o século XIX. Tudo crendo em... E quê? Qual é a base de tudo? Na razão. Na razão. É o homem quem chega à verdade. Se crê na razão. Gente, presta atenção, revolução industrial, inovações tecnológicas. O mundo vendo aquilo e extasiado com aquilo. Só que aí vira para o século XX. E o que é que acontece? Primeira Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Aí aquela ciência que ia mudar o mundo, implantar paz, justiça e alegria, cria a bomba atômica e mata milhares de pessoas de uma vez só. Aí, bicho, lascou. Todo o castelo de areia do século XIX foi abaixo. Ruiu. Aí vem o século XX. Aí no século XX, as duas grandes guerras mundiais, a fé na razão dá lugar ao ceticismo. Eu acreditava na mente humana, agora não acredito. Ah, deixa eu provar para você que o meu pensamento é verdade. Meu irmão, não quero nem saber. Pensamento mata gente. Pensamento destrói Hiroshima. Pensamento bombardeia, seja lá onde for. Então, aí lembra do sujeito que era junto com Kant, que tinha um caminho totalmente diferente? Qual era o caminho do Kant? A religião racional ela é uma religião moral. O que importa é o que você vai fazer por alguém. Aí vem Schleiermacher, que vai dizer que o que é a religião? É o sentimento, é a experiência, tá? É a experiência. E aí surge uma corrente filosófica que vai influenciar até o seu mecânico que nunca leu filosofia, que é o existencialismo. Qual é a máxima do existencialismo? A existência precede a essência. Vamos pensar, o que é a essência? Essência é aquilo que algo é. O que é a existência? A experiência que eu posso ter desse algo. Para dizer o que aquilo é, eu uso o quê? A razão. Para interpretar, analisar, propor uma teoria, etc. Mas a razão morreu. Então não importa o que aquilo é. Se é ou não é, estou pouco me importando. O importante é a experiência que eu tenho daquilo. Está entendendo? É isso que Francis Schaeffer vai chamar de a morte da razão. Naquele livretinho dele tão famoso. É exatamente isso que é a morte da razão. Está entendendo? Então, resultado. O texto bíblico só tem sentido a partir da experiência de fé do indivíduo. Como disse Emil Brunner, é a revelação como encontro. Esse é o mantra da teologia do século XX. A revelação como encontro, tá? E aí, para a neo-ortodoxia, a Bíblia é toda, então, não é mais uma questão de tirar a palha, de tirar aquela outra parte que vocês maldaram, né? Para achar o grão. Não, a Bíblia toda é grão. Mas o que aquilo é o que a minha experiência pode dizer. Está entendendo? É o que a minha experiência pode dizer. E aí, vira, por favor. Olha aqui o que o Brunner vai dizer. A palavra falada é uma revelação indireta, quando serve de testemunho para a verdadeira revelação, Jesus Cristo, a automanifestação pessoal de Deus, Emmanuel, Deus conosco. O que é que Emil Brunner quer dizer com isso? Cara, é Deus conosco, não é um livro conosco, é Deus conosco. Consequentemente, se é Deus conosco, eu me encontro com Deus, e é esse encontro que vai fazer com que o texto tenha algum sentido.
Sem esse encontro não é nada. Só que o que é esse encontro? O que você quiser que seja, é existencial. Está entendendo? O que você quiser que seja. É daí que vem, por exemplo, um outro cara aí, o Vitor Azevedo, que é um desses pregadores coach hoje. Né? Que tem uma igreja bem grande, acho que é em São Caetano, se eu não me engano, né? E aí o que acontece? O cara chega lá e diz assim, olha, nós não seguimos um livro, nós seguimos a Cristo. A base do pensamento neo-ortodoxo, separa-se Cristo da Escritura. É Cristo que é a palavra de Deus. E a Escritura só vai ser palavra de Deus na medida em que revela Cristo para mim, tudo dependendo do meu encontro. Estão entendendo? Doideira, né, gente? Só que aí a gente vê isso, ó. Teoricamente, 99,9% desse pessoal não sabe o que é isso. Mas esse é o tipo de fé que a maioria do Brasil evangélico vive hoje. Está entendendo? É a experiência. Quando eu era seminarista, eu fui chamado para falar num culto, numa casa, na praia, lá em João Pessoa, certo? E aí, estava lá um calor danado na praia e eu fui de bermuda. Estavam os donos da casa de bermuda. E aí eu falei, dei a palavra, pedi para dar a palavra, no final chegou um irmão para mim e disse, olha, você falou bonito, mas nada do que você disse veio de Deus. Aí eu, sério? Por quê? Ele, porque você estava de bermuda. Aí eu disse, mas meu irmão, onde molesta se arrumou isso? Onde é que tem na Bíblia isso? Calma, ele arrumou a referência bíblica. Para que não se manifeste a vergonha da sua nudez. Em Apocalipse 3, né? Aí quando ele disse isso, aí eu não aguentei, gente, porque presta atenção. Manu falou de seminarista ontem. Manu foi muito brando, gente. Seminarista é a pior desgraça que existe na face da terra. Não, presta atenção. Todos passamos por isso. O bom seminarista é que você é uma desgraça, mas é temporariamente. Tá? Mas, cara, é mesmo, gente, ó. Seminário é assim. Você entra doutor, no primeiro ano você é doutor. No segundo ano você é mestrado, desceu um nível. No terceiro você é graduado. No quarto você é ensino médio. Você vai para o ministério e descobre que é analfabeto. Simples assim, esse é o caminho, gente. A vida real é assim. Mas quando a gente é seminarista, a gente realmente tem esse ufanismo. Eu passei por isso. E quando o cara começa a estudar grego, tudo dele é, ó, exousia, né? Valeu, né? Cara, eu não consegui suportar. Foi mais forte do que eu, desculpa. Ai. Mas aí, resultado. Eu era seminarista. E aí o cara vai, me vem com essa. Eu pergunto, onde é que está na Bíblia? Aí ele disse, para que não se manifeste a vergonha da sua nudez. Aí eu disse a ele, tudo bem, você está certo. Me preste seu colírio para eu pingar um pingue no olho. Aí ele, como assim colírio? O seu colírio, você tem que ter um colírio aí no bolso, não tem não? Tem um não. Meu irmão, como é que pode? Porque o versículo que você mencionou diz assim, procura para ti vestes brancas para vestires e colírio para ungires os teus olhos, para que não se manifeste a vergonha da tua nudez. Eu estou pecando pela bermuda, você está pecando pela falta de colírio, então estamos juntos. Aí, pastor Rubem Lota, como ele resolveu o problema? Mas não foi assim que Deus falou comigo. Encerrou o assunto. O que é que o irmão é?
neo-ortodoxo e nem sabe o que é isso. E nem sabe o que é isso. É um teólogo do século XX e nem sabe o que é isso. Está entendendo? Então, olha só. Emil Brunner vai dizer sobre as Escrituras, né? São as palavras inspiradas pelo Espírito de Deus. E presta atenção, porque lá no texto do Emil Brunner, palavras está entre aspas mesmo, tá? E por que ele põe entre aspas? Porque ele não acredita numa revelação proposicional. A revelação não é um conteúdo, a revelação é uma experiência, porque a revelação é um encontro, tá? Então ele coloca, são as palavras inspiradas pelo Espírito de Deus, entretanto, são ao mesmo tempo uma mensagem humana. Seu caráter humano significa que possui a influência da fragilidade e da imperfeição de tudo que é humano. Estão entendendo? Qual é a lógica aí? Joga o próximo aí, por favor. Então, queridos, trocando em miúdos, tá? Que horas são? Ah, que legal. Olha só. Trocando em miúdos. Pensamento reformado, vamos dizer todo mundo junto, qual é? Pensamento católico romano? Pensamento liberal? Pensamento neo-ortodoxo? Por que aquele pastor anônimo da igreja que fica no bairro que a água tem cor de leite, por que ele diz que não existe ortodoxia? Para não ter que admitir para a igreja dele que ele é heterodoxo. Porque há uma ortodoxia. Há um caminho reto a partir de uma origem. Só que ele se desviou desse caminho. Ora ele é liberal, ora neo-ortodoxo. Ele se desviou desse caminho. Então houve um tempo que ele estava mais para neo-ortodoxo. Atualmente ele está mais para liberal. O engajamento político é o que importa. Né? Então é isso, etc. Então, queridos, presta atenção. Presta atenção nisso aí, que isso aí é a base de tudo que a gente falou até agora. A nossa visão acerca do texto vai determinar a escolha do método que adotaremos para interpretá-lo. Cada um daqueles 4 opções tem um método interpretativo próprio, tá? E eu fiz um resumo aqui, não sei se vocês vão conseguir ler daí, mas vocês vão ter o slide. Tá? Acho que quem está nas primeiras filas ainda consegue, né? Veja bem. Primeiro método. É o método da Igreja Católica Romana que eu batizei na pia batismal. Eu batizei de método hierárquico, tá? Não sei se vai achar um autor que usa esse termo. Quem cunhou esse termo fui eu. Ou alguém outro fez e foi 2 ao mesmo tempo. Mas eu não li isso em lugar nenhum. Certo? Qual é a ideia do método hierárquico? A sua origem, catolicismo romano. Para eles, a Bíblia também é a palavra de Deus. O texto, no método hierárquico, é o quê? Produto da igreja. A igreja é maior do que o texto, certo? E como atua o método hierárquico? Analisa o texto à luz da teologia oficial da igreja. O método histórico-crítico pode ser aplicado dentro dos limites da tradição e do magistério. Você usa o método histórico-crítico desde que não vá de encontro à tradição e o magistério. Por isso que eu chamei de hierárquico. Tem uma autoridade que determina a interpretação. Certo? Então, quando você conversar com um católico, entenda. A fé católica, e agora eu estou falando o católico comum, não o clérigo, tá? A fé católica não é uma compreensão. A fé católica é uma afeição. A pessoa não venera Maria porque tem uma teologia mariológica. A pessoa venera Maria porque ama sua mãezinha, aprendeu a amar sua mãezinha. E vamos parar para pensar aqui. Para pensar comigo. Tá?
A sua mãezinha é sua mãezinha, bicho. Você não quer ninguém falando mal da sua mãe, não. E se o cara chegar e comprovar, teoricamente o cara faz, olha, eu vou expor para você um pensamento lógico, teórico, para dizer que sua mãe é uma quenga. Quando o cara me prova, racionalmente, eu tenho que me render a seu argumento. É isso? Eu dou no pé do vidro dele. Porque é afeição. Então, preste atenção. Você não ganha um católico combatendo a fé dele. Porque não é racional. E você faz um grande argumento racional, entra por aqui e sai por aqui. Você ganha um católico mostrando a beleza da graça. Mostrando o poder da cruz, mostrando a grandeza do amor de Deus. Deixa o santinho dele lá no canto. Deixa a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora das Dores, não sei do que, não sei do que, não sei do que. Não vá mexer com isso que é inútil. Quando ele compreende a graça e crê na graça, ele mesmo pega o santinho e joga no lixo. É assim que vai funcionar. Está aqui a dica para você, tá? Está aqui a dica. Então, o segundo método é o método gramático histórico, tá? Que é oriundo da ortodoxia reformada. Para esse método, a Bíblia é a palavra de Deus. O texto não é produto da igreja, o texto é inspirado por Deus e ele é inspirado verbal e plenamente, ou seja, as palavras são inspiradas e todas elas são inspiradas. A gente não quer dizer com isso que foi carta psicografada, não. Quem escolheu as palavras foram os autores. Mas Deus, por meio do seu Espírito, garantiu que nenhuma palavra que Deus não quisesse estivesse ali. O Espírito Santo controla o processo. É isso que Pedro diz, quando ele fala, nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Antes, homens de Deus escreveram e falaram impelidos pelo Espírito Santo. Lembram disso? Esse impelido é essa ideia de carregado para onde você quer. Então essa é a questão, tá? E como é que atua? Investiga a gramática e o contexto histórico a fim de encontrar a intenção original do texto. O que o autor quis dizer é o que Deus quis dizer e continua querendo. Essa é a máxima do método histórico crítico ou histórico gramatical. O que o autor quis dizer é o que Deus quis dizer e continua querendo dizer. Tá? Os aspectos culturais não anulam os princípios eternos. Amém? É isso. Método histórico crítico, que é o método do liberalismo teológico, né? Para eles a Bíblia contém a palavra de Deus. O texto não é produto da igreja, mas também não é inspirado verbal e plenamente. Está louco? Está entendendo? O texto é fruto de uma construção histórica. Então, se eu penso assim, como é que eu faço? Investiga a mentalidade histórica do tempo da escrita e busca despir o texto de conceitos inaceitáveis à mente de hoje. Porque hoje nós somos mais evoluídos. Está entendendo? O resultado varia bastante dependendo do filtro ideológico do intérprete. Então, uma vez... Obrigado, minha querida. Uma vez, eu fui assistir uma palestra de um cara que era doutor em hermenêutica. Né? E o cara pegou e foi citar aquela narrativa em que Jesus chega em Gadara e expulsa aquela legião de demônios e joga nos porcos. Hã? O quê? Ah, cara, não foi essa a intenção, desculpa. Não foi essa a intenção. Não foi essa a intenção. A carapuça serviu pela própria revelação natural dentro de ti. Mas... Então, né? Então, presta atenção. Olha só. Então, presta atenção.
O porco, me lembrei. O cara cometeu a proeza de dizer que aquele texto era uma denúncia contra o imperialismo romano. Está entendendo? Que aquele texto era para dizer, olha, os demônios estão nos porcos, os soldados romanos, imperialistas que nos oprimem. Então, esses demônios dos porcos têm que fazer os porcos morrerem na água. Era um chamado para a revolução. Isso é fruto de um filtro ideológico, meu amigo. O cara é marxista, enxerga o universo a partir da guerra de classe, tudo é a guerra de classe, e ele vai jogar esse filtro para tudo que ele olhar. Está entendendo? Essa é a questão. E o último método, o método existencial, que é oriundo da neo-ortodoxia. Para eles a Bíblia torna-se a palavra de Deus e torna-se como? Por meio da sua experiência. Tá? O texto ganha vida na experiência, tá? E como atua? Procura conexões simbólicas entre os elementos do texto e as necessidades dos ouvintes. O filtro é o que o homem está sentindo. Então presta atenção. O cara sabe que a gente hoje, que o mundo hoje resume-se num batalhão de depressivo, mais um batalhão de ansioso. Está entendendo? E a vida é isso hoje. Vamos falar a verdade. Aí, resultado. Aí o cara lê o texto dos 7 mergulhos de Naamã. E o engraçado é que esse pessoal consegue fazer uma pregação só com uma frase. Eles são muito bons, gente. São que nem vocês incautos, não, que tem que ler 10 versículos, 15, 20... Tem que ler o capítulo anterior, o capítulo posterior. Não, tá louco. Vocês são muito fraquinhos. Eles são top, meu amigo. O cara faz uma pregação com uma palavra só. Tá entendendo? Abra a Bíblia em Mateus capítulo tal, versículo tal, na primeira metade da parte A. Né? Aí, resultado. Aí o cara lê lá, né? Os 7 mergulhos de Naamã. Quando termina de ler o texto, eu quero falar aqui de 3 mergulhos que você não pode dar e de 4 mergulhos que Deus quer para a sua vida. Está entendendo? Primeiro mergulho que você não pode dar, o mergulho da culpa. A culpa acaba com você. A culpa lhe destrói. Você vai carregar isso. Você precisa se perdoar. A maior aberração que existe na face da terra é o negócio de se perdoar, né? Porque o pecado não é dívida comigo mesmo. Como é que eu vou perdoar se eu não sou o credor? Eu sou o devedor. Se eu falar um devedor perdoar a si mesmo, já imagina, eu devo R$1.000 a Chico, aí eu chego para Chico, Chico, cara, eu quero lhe dar a notícia, eu me perdoei da dívida. Cara, isso é muito engraçado, bicho. Irmão, você precisa se perdoar. Vai te catar, rapaz, não existe isso não. Quem perdoa é o credor, e o credor é Deus. Então, um sujeito carrega culpa, o problema dele não é que ele não se perdoa, o problema dele é que ele não crê no poder do perdão de Deus. É outra coisa o problema dele. Mas enfim, acabou. Obrigado, minha irmã. Muito obrigado.